velho. Fiquei de cara de ver, assim, os caras que são os nossos deuses, né? Vai que o Steve Vai é autista, hein? Velho. Mas sabe, quando tu falou da síndrome do impostor, tem muito a ver no espectro do autismo, principalmente nas mulheres. A mulher é mais difícil de diagnosticar, sabia? Ah, é? Ah, é? Acreditava que o espectro do autismo era um transtorno que afetava principalmente os homens. Não. É porque a mulher, inclusive, foi descoberto por uma autora que ela é autista, não recordo o nome, mas que ela descobriu que as mulheres fazem masking. A mulher é melhor no masking, ou seja, tu se disfarça. Tu que eu estou dizendo, não necessariamente a Carol. Mas a mulher se disfarça muito melhor de neurotípico do que um homem autista. É mais fácil um homem ter estereotipia e tal. Por isso que é mais comum em mulheres ter mais comorbidade. Porque disfarçar mais, é como se você estivesse sobreaquecendo o seu motor para ter aqueles padrões de comportamento neurotípico. Nesse sobreaquecimento, em algum momento, vai dar PT. Entende? Eu tenho uma amiga, inclusive, ela foi minha aluna. Que ela passou 10 anos com diagnóstico de depressão, sofrendo pão com o diabo amassou, terminou o casamento, a vida se estragou, enfim. Ela passou por vários processos bem difíceis para ter recentemente um diagnóstico de autismo. Na realidade, a depressão era uma comorbidade do autismo. Quando você tem autismo não diagnosticado na fase adulta, você pode desenvolver comorbidades, que é TOD, que é o transtorno opositor desafiador, você pode desenvolver TAG, que é a ansiedade generalizada, você pode desenvolver TDAH, você pode, na verdade, ter comorbidades. O leque de comorbidades do autismo é grande. E ela ocorre quando você não tem um diagnóstico, não tem um suporte e força a máquina para lidar com o mundo normal, né? Como foi que você diagnosticou? Qual foi o médico? Bem, antes disso aí, antes de achar médico, porque tem uma historinha pra chegar na médica. Agora é o Pílio Saga, né? Érica Saga, Chico Saga e o Pílio Saga. Olha aí. Enfim, a minha irmã é médica. E aí uma vez a gente estava no encontro familiar e tal, e ela comentou, a gente falando algum. Não me lembro qual era o assunto em específico, mas ela comentou: ah, tu é autista, fez uma brincadeira. Aí aquilo me chamou a atenção até então, de minha irmã. Ela falou brincando, mas um brincando que acabou sendo sério, tipo, eu acho mesmo, tal, não sei o que, falou algumas características dele, então comecei a pesquisar, olhar e tal. E esse ano que passou foi um ano que eu passei muitos desafios, enfim, muitos desafios. E esses desafios que eu vivi nesse ano me trouxeram muitas comorbidades, dentre elas a ansiedade. Eu ia fazer coisas simples e aquilo me dava uma inquietação e eu não entendia aquilo com as ferramentas que eu tenho. Eu digo, tem alguma coisa errada, eu digo, tá fora do lugar. Porque a dificuldade todos nós passamos. Sim. E eu tenho ferramentas para lidar e passei por vários processos bem difíceis, mas com ferramentas internas para. Só que ano passado foi assim, tipo, como se tivesse um funil. A minha sensação é que eu tinha chegado num beco sem saída de cara, busquei tudo. São bem 30 anos de busca também de autoconhecimento. E a sensação das coisas não fecharem, até que depois desse comentário da minha irmã, enfim, as coisas culminaram para eu conhecer a doutora Higina Machado, que é daqui, que ela é psiquiatra, ela também é autista, tem diagnóstico de autismo, e ela trabalha há muitos anos nessa linha do TEA, né? Ela tem especialização, enfim, ela é especialista nesse tipo de investigação, nesse tipo de diagnóstico. E aí eu fiz os processos de consulta com ela, de investigação, enfim, conversa com mãe, conversa com pai, conversa com aquilo, puxa dali, até que ela fez um laudo. Então, para que você tenha um diagnóstico, precisa de um médico psiquiatra, ele vai expedir um laudo. Caramba. E a partir desse laudo com o CID, a partir das características que o CID descreve da condição do paciente, né? Então, no meu caso, no CID-10, porque tem o CID é o que regula lá os códigos das doenças. No CID-10, o meu diagnóstico é de Asperger. Só que o termo Asperger, por muito tempo, ele criou aí uns significantes distorcidos, porque o pessoal falava de uma hegemonia Asperger, como se o Asperger fosse um autista super inteligente, uma pessoa diferenciada, tudo que queria separatismo, e também porque o nome Asperger vem de um ex-nazista chamado Hans Asperger, enfim, mas não foi ele que nomeou, mas foi por conta dele que foi nomeado. Aí esse termo foi abolido e no CID
mais moderno, que é o CID-11. A nomenclatura ficou TEA, que é transtorno do espectro autista, nível 1, nível 2 e nível 3. Aboliu o que era leve, moderado e acentuado. Por quê? Porque o nível 1 de suporte é que precisa de menos suporte. O nível 2, um suporte moderado, e o nível 3 de muito suporte. Mas esses níveis não dizem respeito à condição em si, ou seja, não existe, tu é autista, mas tá bem pouquinho autista, é leve, né? Não existe leve ou pesado, existe a condição é uma só. Agora, as comorbidades, as condições e o neurodesenvolvimento é individualizado, porque cada pessoa é única, né? Independente de ter ou não o transtorno. Mas por que eu tô falando isso, Carol? Muito importante. Muitas pessoas, e eu tenho acompanhado, pronto, um dos meus hiperfocos, uma coisa super interessante que eu acho legal falar, é que quando, no meu aprendizado da psicanálise, você faz análise, né? E o meu diagnóstico era, assim, o fechamento, a noção, o encaminhamento para o meu diagnóstico na psicanálise era neurose obsessiva e compulsiva. Caramba. Porque, de uma forma, não, vamos lá, neurose obsessiva e compulsiva não quer dizer que é interna, não, existem graus. Mas o que é que indicava a neurose obsessiva e compulsiva? Vou fazer algo e eu me dedico com exagero àquele algo. Só que na neurose obsessiva compulsiva, a energia que te impulsiona para aquele algo é uma energia ruim, é algo que não é legal. Eu vou fazer uma analogia, tipo ambição e ganância. A ambição e a ganância, você busca algo, você tem um foco e você vai. Só que na ambição você só quer chegar. Na ganância você chega de qualquer jeito, se precisar usar métodos ilícitos, você usa. Então é como se fosse, isso eu estou falando analogicamente, é como se eu tivesse um diagnóstico ganancioso e eu me sentia só um ambicioso. E quando eu descobri, com o diagnóstico do autismo, eu descobri que eu tenho hiperfoco. Lembra do Batom, né? O Batom, gente, não é batom de boca, não. É um vocalista que eu tocava na banda. Na época da escola técnica, teve o primeiro show do Angra aqui em Fortaleza. Não recordo se foi em 94, 95, 96. Foi uma época assim, era 90 e alguma coisa. Foi entre 94 e 97. Por aí. Eu sou meio ruim de data. E foi no Círculo Militar. E aí eu me lembro que foi eu, o Batom, foi o outro André, a banda, essa banda, o Thanatos, a gente foi assistir. E eu tô falando, porque eu recordei desse evento que eu vou falar na consulta com a psiquiátrica, que ela perguntou de hiperfoco. E eu recordo que quando eu voltei, eu vi o show do Angra, eu vi o Kiko Loureiro tocando pessoalmente. Eu fiquei estarrecido. Eu não sei nem explicar a palavra. Eu fiquei assim, impactado num nível. Eu fiquei tão impressionado, vendo aqui, perplexo. Não sumar mais esses adjetivos aí. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, o show foi no Círculo Militar na sexta-feira. Eu cheguei em casa, comecei a tocar guitarra na sexta à noite. Eu parei de tocar segunda de manhã. Eita! Tive 50 horas de hiperfoco. Então, assim, não é normal. Eu não falo isso, tipo, me orgulhando. Não é. Por quê? Porque, no caso, óbvio, eu morava com meus pais. Na época, minha mãe, na hora do almoço, prato de comida. Então, tinha comida, eu comia. Mas os meus hiperfocos, no autismo, se você embarca no hiperfoco, eu perco fome, eu perco sede, eu perco noção do tempo. Então, ele é ao mesmo tempo uma coisa muito boa, porque o meu hiperfoco me ajuda, por exemplo, a gostar. Lembra que eu falei dos estímulos e das estereotipias? Eu dizia para meus alunos assim, cara, o ruim é pagar o preço lá de ter que ficar treinando. Pra mim, eu sempre gostei. E eu achava estranho, porque o cara, porra, é um saco ficar descendo e subindo aquilo ali. Eu digo, caralho, eu adoro. Eu lembro que eu era adolescente, meu pai dizia assim, ele passava no meu quarto, porta do quarto, e dizia assim, eu vou acabar aprendendo a mesma coisa. Eu pegava, mas assim se fica. Então, pra mim, hoje eu reconheço que a facilidade que eu tenho de repetir é por causa da minha condição do autismo. Pra mim é ótimo, eu acho ótimo. Eu pego ali e fico, toco, e fico. 1 hora, 2 horas, tempo, é como se eu entrasse numa sensação de estar achando bom fazer aquilo. E eu permaneço mais fazendo aquilo, entende? Então pra mim sempre foi muito fácil. E eu não entendia porque era fácil. Então uma das grandes vantagens do diagnóstico é eu poder alinhar isso. E não mais me enxergar como obsessivo, mas e sim como uma pessoa que tem um hiperfoco e que quando, obviamente, o hiperfoco está desregulado, ele vira neurose obsessiva. Despeca. Mas um hiperfoco bem regulado é aquele que eu modero o tempo que eu tenho que estar em hiperfoco para ter um bom desenvolvimento e volto para outros hiperfocos. Qual é o mal do hiperfoco? Quando eu estou nele, eu esqueço todo o resto. A Flor vai mandar uma mensagem pra ti, tu vai estar no hiperfoco, vai valer a discussão no hiperfoco. Porque realmente no hiperfoco você esquece, é como se você tivesse realmente fechado. E eu não falo de estar super concentrado, não. Hiperfoco no autismo é um hiperfoco mesmo de você... você esquece você mesmo. Se fechar numa determinada condição e aquela condição ali te
te magnetizar todas as energias. A gente acaba entendendo, Franco, a Sabrina, né? A Sabrina é Asperger, a minha filha. E ela fica focada e pronto. Ela esquece. E você acha que ela, tipo assim, ela tem uma característica muito massa. Você acha que ela não tá ali? Gente, uma informação nova aqui, viu? Ela tem uma filha Asperger. Eu quero dizer que, por ser genético, talvez tenhamos mais de um autista aqui no espaço. Viu? O Franklin Ferreira teve que falar isso pra mim, por conta que ele veio observando algumas coisas que eu faço. Aí, uma coisa que eu fui perceber depois, eu tô esperando o ônibus, eu fico balançando. Eu não fico parada, aí eu tenho que parar, porque senão as pessoas vão ficar achando que eu sou doida, sou alguma coisa. Aí eu ficava assim, eu tenho que parar. Aí quando eu percebo, quando eu menos espero, eu tô mexendo de novo. Opa, tenho que parar. Aí chega o ônibus, qual é o pé que eu vou botar primeiro dentro do ônibus? Ela é muito literal. Muito demais! Uma das características, assim, às vezes a pessoa tá ouvindo e se identifica muito com alguns. E é normal, porque os sintomas do autismo são também comuns nos neurotípicos. A diferença é a intensidade com que se apresenta. A intensidade, o modo daquilo se apresentar. Então, em relação ao lance das estereotipias, a camuflagem é muito para que você não se comporte parecendo não ser normal. Aí você, ou seja, é comum no adulto que não teve um diagnóstico ele suprimir. Por exemplo, outras condições que são comuns é hipersensorialidade ou hipossensorialidade. Por quê? Por exemplo, eu tenho hipersensorialidade para ouvir, para cheiro, para luz. Com sol, então eu tenho uma relação com o sol bem estranha. Eu corro do sol. Desde criança eu corro do sol. Desde criança eu corro mesmo, corro. Abrir que eu tenho que andar daqui de um canto a outro. Tem um trecho de 5 metros do sol, eu dou uma carreira. Eu não vou andando normal, não. As pessoas digam aí, fica aí para trás que eu vou correr. E é desde criança que eu corro. Então minha relação com o sol é uma relação bem delicada. Que é por causa da hipersensibilidade. Eu tenho medo de atravessar a rua, todo mundo fica espantado. Eu pegava um ônibus que demorava mais a chegar, mas eu não precisava atravessar a rua do que um que era direto e eu precisava atravessar. Então eu sempre pegava esse maior. Eu levava 1h30 para chegar no trabalho, podendo pegar um que levava 50 minutos. No podcast, aí Caroline. Vou depois te passar o contato da doutora China. Eu quero dizer outra coisa, peraí. Eu fui convidado por ela, faço parte da equipe do Asperger do Bem, que é a equipe da doutora Gina, uma equipe multidisciplinar, e eu atendo na clínica dela atualmente. Olha que massa! Que legal. Eu faço acompanhamento de alguns pacientes. Você é acompanhada pelo filho. Vai ser diagnosticado. Vai entrar pro clube. Gente, eu nem ia mostrar não, mas falou tanto do assunto que eu vou me mostrar aqui com vocês. Arruma já a carteirinha dela também aí, ó. Olha aí, olha que legal. Aí, ó. Olha que aí, massa, velho. Vai estar tu, viu? Já tá diagnosticando aqui ao vivo hoje. E a Sabrina, ela tem assim, ela ficava... Primeiro ela nem ficava em sala de aula, depois aos poucos foi uma luta até ela ficar. Mas depois ela ficava desenhando. Aí eu vou tirar o desenho dela, porque ela não presta atenção na aula, ficou muito sério. O desenho ou seja, a mente dela é tão rápida que pra ela estar ali, ela tem que estar fazendo outra coisa, tomar um pedacinho pra estar ali. E aí o psicólogo falou, né, porque ela estava no psicólogo, ele disse assim, não tire, porque se você tirar, acabou o estímulo dela de ficar na sala e ela vai continuar saindo. Hoje ela tem assim, ela fica já na sala, ela melhorou muito de quando ela era criança para agora, ela teve uma evolução muito grande. E uma coisa que eu acho engraçada, ela tem o tímpano perfurado e a gente fala às vezes bem baixinho e ela escuta, né, Frank? E uma vez a gente disse assim, tem o show do Killer, era o show do Ítalo, né, que é o Fred Mercury, né? E aí eu quero ir, ela tava no quarto dela. E a gente ficou, agora vamos, né? Se comprometendo. Porque ela nunca quer ir pra canto nenhum. E ela ficou, eu quero ir. Opa, então vamos. E ela amou o show. É engraçado que esse lance da socialização, como a gente tinha comentado antes, ele é mentiroso, é falso, né? A gente gosta. A questão é o live. Presta atenção, quantas vezes tu me viu em show de banda? Daqui, na noite. Verdade, velho. Cara, não consigo. Eu não consigo ficar perto da caixa de som, por causa do volume dói o ouvido. Eu ia pro shows de rock
com um abafador dentro do ouvido. Ninguém via. Eu botava aqueles abafadorzinhos que você aperta assim, eles ficam bem molinhos. Quando eu vou pra show, eu uso aquilo. Eu não consigo ficar. O som me incomoda num nível absurdo. Dói de eu ter que sair assim, de eu não tô aguentando não. Eu uso abafador, protetor auricular. E é interessante como a música mexe, porque assim, ela não tem muitos amigos, ela não tem muito contato com as pessoas e tudo, mas nesse dia do show, agora é assim, ela vai pro show e fica aqui, né? Mas ela tá ligada no show o tempo todo. Aí o Ítalo subiu e ficou do lado dela, e a gente avisando pra ela olhar, e ela achando que ele tava dando tchau e dava tchau. E não tinha visto que ele tava dando tchau. Visto. Quando ela olha pra trás que vê que ele tá atrás dela, ela toma um susto. Ele ri tanto que cai, assim, Aí depois, quando terminou o show... Não, aí ele desceu, voltou pro palco e tal. E aí um amigo nosso, ela veio pra perto da gente. Ela que tava isolada, resolveu ficar perto da gente. E um amigo nosso tirou ela pra dançar e ela foi. E eu não tô acreditando que a minha filha tá dançando. Aí eu comecei a filmar, toda emocionada. E esse nosso amigo disse assim, quem foi que dançou a valsa dos 15 anos? Eu disse, não teve valsa dos 15 anos, ela não dançou com ninguém. Quer dizer que eu sou o primeiro? Eu disse, aí a gente emocionado, gravando, porque ela tava dançando e depois se soltando. Eu nunca tinha visto ela se soltar desse jeito. Foi nesse dia, uma questão da música que fez ela... E ela se expressar, né? A gente foi tirar foto com a banda no final. Ela falar, sempre empurra, né? Fala aí, o que é que tu gostou? Fala aí pra ele. Não, ela chegou e disse, foi o melhor show que eu ouvi da minha vida. Que massa, cara. Foi incrível, velho. Cara, a arte. A música mexe com as pessoas e faz isso. E na pandemia teve uma função muito importante, porque muita gente se sentiu bem graças a essas lives que tiveram, as músicas. Muitos artistas também precisavam daquilo para tirar aquela angústia do peito, iam tocar e faziam lives. Então, assim, é uma coisa que foi benefício para todo mundo. É verdade. Aí, assim...